Olá, olá a todos! Aqui quem vos fala sou eu, Andrew, e você está em mais um vídeo aqui no canal de Física de Boteco. Desde já, curta, comentem, compartilhe, deixe sua interação e espero que o alcance seja maior ainda. E desde já, sem muita enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Como vinha sendo comentado no vídeo anterior, iremos comentar a respeito de campo elétrico. Como é utilizado, qual a utilização dele, curiosidades e como é o comportamento desse tipo de campo. Inicialmente, quando a gente for parar para pensar, campos elétricos, existe outro formato de campos. A gente não está acostumado a ouvir falar de outro tipo de campos. Quando a gente ouve falar de um tipo de campo, a gente escuta, por exemplo, a respeito de campo gravitacional, em que tem uma força única utilizando para baixo. O campo elétrico ele vai ser dado exatamente por este vetor. O vetor intensidade de campo elétrico é dado por uma força em relação a uma carga. Que carga é essa? Essa unidade, lembrar que no Sistema Internacional de Medidas é dada por Newton por Coulomb, sendo Newton a força e Coulomb carga, que vocês já ouviram falar lá em lei de Coulomb. A atuação aqui, como você pode observar na imagem direita, existe uma carga Q. Essa carga Q é positiva. E aí sabemos que ela está emanando um campo elétrico, no caso, umas linhas de força que você vai ver mais lá na frente. E para verificar a intensidade desse campo elétrico é posto uma carga de prova. O que seria uma carga de prova? Uma carga de prova é uma carga onde que não tem as dimensões dela são desprezíveis, são tão pequenas que são desprezíveis. Então, para calcular a intensidade desse campo elétrico nesse dado ponto, a gente utiliza uma carga de prova, que é dada e aí surge o vetor de força do lado e que vai gerar exatamente o nosso vetor intensidade de campo elétrico, em que é igual a força sobre vetor força sobre uma carga. Passando ainda para um momento e vamos imaginar o que acontece com a medida que a gente aproxima de um campo elétrico. Quando a gente bota essa força em relação a uma carga e a carga de prova, ela vai cair exatamente em direção ao quadrado da sua distância. Quando eu coloco uma carga positiva, exatamente a carga de prova vai no sentido contrário, vai surgir um vetor oposto. E quando existe uma carga negativa, uma carga menor que zero, no caso, ela vai se aproximar. Eu botar uma carga positiva ali, opostos vão se atrair. De que forma? Dada exatamente pela equação de força, em que é dada por uma constante, dada isso numa permissividade do vácuo, calculada por Q, a carga normal, e a carga de prova em relação a R quadrado. Quem seria esse R quadrado? É exatamente a distância. Então, a medida que vai se calcular. E para manter o equilíbrio, as cargas segue-se o princípio de conservação de energia para manter o equilíbrio, né? Que o nosso universo gosta de simetria, querendo ou não. E aí sabemos que o vetor intensidade de um campo elétrico ele é dado exatamente por quem? Por uma força sobre a carga. E sabemos que a força é exatamente uma constante da permissividade elétrica do vácuo, que a gente já ouviu falar na aula passada, que equivale a 1/4 de πε0, que dá exatamente 8,99 vezes 10 a nona Newton por metro Coulomb ao quadrado, aproximadamente. Então, o campo nessa carga pontual, que era dada de força sobre a carga, vai ser exatamente quem? Cancela ali a carga de prova com a carga de prova que já era calculada naquela intensidade daquele ponto que a gente está calculando. Então vamos ter que o vetor intensidade do campo elétrico vai ser dado exatamente por uma constante permissividade elétrica no vácuo, dada por K, sobre a carga Q e caindo exatamente ou se aproximando em relação ao quadrado de sua distância. E ainda por cima, a gente tem que falar a respeito e agora imaginando em outro ponto. Imagine agora que tem várias cargas, carga positiva, negativa e todo o espaço. E aí a gente vai utilizar o famoso princípio da superposição. A gente vai somar esses campos elétricos. Então a gente vai ter que o vetor de intensidade de campo elétrico vai ser, a gente coloca uma dada carga de prova nesse ponto. A intensidade desse campo elétrico emanado por essa direção vai ser exatamente como? Dada pelo campo elétrico em 1, o campo elétrico em 2, o campo elétrico em 3 de todas as cargas. Esse vai ser o cálculo. Então imagine que vai calcular o campo elétrico em para cada uma das cargas. Então vai ser utilizar esse tipo de somatório. E pode ir de uma carga, de duas cargas ou infinitas cargas.
E aí vamos para um campo de uma esfera. Agora imagine que a gente vai utilizar uma carga de prova fora dessa esfera. E aqui a carga de prova dentro dessa esfera vai ser a da próxima aula. Por enquanto a gente vai calcular de fora. E aí quando a gente vai fazer o cálculo, a relação da carga de prova com a esfera vai ser a relação do somatório de cada um como a esfera é perfeita. A gente vai calcular seu complemento de área, vamos chamar aqui de DE, no caso desse vetor de intensidade em cada ponto, e a gente sabe que a intensidade do campo elétrico é dada por a constante de permissividade no vácuo pela carga Q sobre a distância ao quadrado. Mas aí, quando a gente vai calcular para uma esfera, lá dentro dessa esfera, vai ser zero, vai ser nulo esse campo lá dentro. Mas na superfície, um raio maior, ele vai valer e emanar, vai estar todo presente ali na sua ponta. Então vamos ter que o vetor de intensidade do campo elétrico numa esfera é dado pela constante de permissividade elétrica no vácuo por Q, uma carga Q, que estamos calculando lá fora, inversamente ao raio maior ao quadrado, ou seja, seguindo a lógica. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje, primeiro a respeito do campo elétrico. Seguindo aí para mais dicas, continue acompanhando o canal e em breve teremos mais vídeos. Muito em breve complementaremos mais informações sobre campo elétrico.